Calm down. Então vamos explicar aqui o que está acontecendo aqui. Eu só quero tomar o seu trabalho. É o Jerônimo Paulo lá do Fed, né? Nós não estamos tentando aumentar a taxa de desemprego. Não, não é isso que o Fed queria. Então vamos começar a explicar para ver como essa bomba aconteceu. Bom, a inflação começou a disparar. Começou a disparar logo após a pandemia. O Fed começou com sua política de imprimir dinheirinhos, jogar dinheirinhos no mercado. Lá nos Estados Unidos começaram a receber cheques do nada, no correio, $1.000 por pessoa. O que está acontecendo aqui? Todo mundo ganha dinheiro? Sim. Então, uma nova oferta de dinheiro em circulação, a inflação começou a disparar. E não, havia muito tempo que isso não acontecia. Desde a década de 80 não havia uma inflação como essa. A inflação chegou a bater um pico aí de 9%. Não dá para colocar certinho, mas foi 9,1%. E aí, eles estão tentando controlar a inflação agora. Com esse aumento da inflação, significa que as coisas ficam cada vez mais caras. E o Fed, por ter sua política de controlar a inflação e também a direção da economia, aqui no Brasil, nosso Banco Central tem como missão principal controlar a inflação e não a economia. O nosso Banco Central aqui tem uma missão um pouco diferente. Lá é tudo, é a inflação e direção da economia. Como deu essa disparada, não podemos deixar assim, temos que baixar a inflação. E uma maneira de baixar a inflação é aumentar os juros cobrados no mercado. Óbvio, você aumenta a taxa de juros, você causa aspectos de recessão, ou seja, a economia começa a contrair, diminui a oferta de emprego, diminui salário, as empresas não tomam mais empréstimos, porque ficou caro agora o capital, é o custo do dinheiro, o custo do dinheiro começou a ficar cada vez mais caro, portanto, a economia tende a desacelerar. E aí, com esses aumentos, a inflação começou a ser controlada. Vou colocar aqui um período menorzinho, olha só, chegou a bater os 9,1 em todas as reuniões para divulgar a inflação ano a ano começou a cair, mas não o suficiente para o Fed, que disse, vamos continuar aumentando as taxas de juros para continuar controlando a inflação para a nossa meta de 2%, e a meta que ficou por muito tempo nesses 2%. Só que, quando a gente olha a taxa de juros dos Estados Unidos, olha quanto tempo ela permaneceu inalterada, praticamente 0,25%. Isso fez com que muitas e muitas empresas tomassem empréstimos praticamente grátis. Então, mamam nas costas do governo com empréstimos de praticamente zero. Só que, com esses aumentos, força ao pagamento de um juros maior. E isso colapsa a economia como um todo. E subiram muito rápido, muito tempo de lado, ninguém imaginava que subiriam dessa maneira, e quando subiu, o colapso veio. Então, a gente vê aqui os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e olha só, 2020, vamos abrir um pouquinho mais, em 2020, quando começou a pandemia, a taxa de juros estava inalterada no yield de 1 ano, nos bondes do governo, 0,1%, até quase dezembro de 2021. Por 2 anos, menos de 1% a taxa de juros, 0,1%, muito pouco. E como não havia movimentação na economia, ninguém estava tomando empréstimos, o que os bancos começaram a fazer? Vamos depositar em algo que rende. Aí eles vão lá no título de 1 ano do governo americano. Poxa, 0,01% é muito pouco. Vamos no título de 10 anos. E olha só, o título de 10 anos pagava muito bem. Começava com 0,5% aqui durante essa época e chegou a bater 1,5%. Olha só, interessantíssimos. Vamos travar por 10 anos. Isso eu expliquei lá no vídeo de sábado. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu acho que eu fiz um corte sobre isso também, um passo a passo, e vocês vão entender. Essa é a marcação mercado, é o que colapsou o mercado nesse momento. Olha só, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Se os bancos começaram a contratar os títulos nessa região, nessa faixa de preços, eles não contrataram no título de 1 ano. Eles foram contratar no de 10 anos, que pagava muito mais. Os de 10 anos, olha só. Os de 10 anos, apesar de travar o capital por muito tempo, eles não esperavam que o Fed fosse aumentar a taxa de juros dessa maneira, porque ficou por muito tempo a taxa de juros praticamente zero, com a bomba explodindo no mundo. Não tinha movimentação da economia, não tinha nada, não aumentaram taxas, diminuíram para fazer a economia girar, só que não deu muito certo e a única coisa que aconteceu foi a inflação explodir. E como a inflação explodiu, aumentaram os juros, o Fed, né? Isso fez com que também disparasse a taxa de juros ao longo do tempo. Mas, nesse período aqui, com as taxas de juros, vamos colocar em 1% ao ano por um período de 2 anos, fez com que os bancos travassem o seu capital nesses títulos do Tesouro por 10 anos. Coloquei 1 milhão, só que, na regra, quando você compra um título do Tesouro, você paga o valor de face. O valor de face é 1 milhão. Então, você não paga o valor de face, você paga o valor descontado, os juros. Então, vamos lá. Se em 10 anos, com esse valor, 1% ao ano, daria esses 1 milhão. Então, você paga 898 mil, porque daqui 10 anos, somando 1%, daria 1 milhão. Foi o que os bancos fizeram.
Ok, com o aumento de juros, 3,7, nesse nosso exemplo, o título de 10 anos chegou a bater aqui uns 3,7 e hoje deu uma caída maravilhosa. O que significa? Quando você contrata esse título de 10 anos agora, você paga 696 mil dólares. Então há um descasamento. Quando as pessoas tentam resgatar esse dinheirinho, o banco vai precisar vender esses títulos que eles compraram, pagando 898 mil, o valor de face. Só que ninguém vai comprar esse título, porque você está negociando no mercado secundário, óbvio. Você comprando no mercado primário pagando isso, ninguém vai aceitar comprar pelo valor que você pagou. Você vai comprar pelo valor atual. Então essa é a marcação ao mercado. E cada vez que o banco vendia, perdia 200 mil dólares. Por que os bancos perdiam esse dinheiro? As pessoas começavam a investir nos títulos diretamente. Se você tem um CDB do banco e paga quase nada, se o banco captou o dinheiro aqui a 1% ao ano por 10 anos, ele não vai pagar 1% para você. Ele vai te passar a menos. Então se você está utilizando um CDB do banco, algum tipo de instrumento financeiro dentro do banco, você não vai ganhar mais do que ele pagou, porque ele precisa ter o spread para ganhar o lucro em cima de você. E as pessoas falam, poxa, se eu deixo aqui no meu CDB ganhando 1%, menos de 1%, e o Fed aumentou a taxa de juros dos títulos do Tesouro, que é a maior segurança do mundo, que é garantido pelo Tesouro Americano, então eu vou retirar o dinheiro que está dentro do banco e vou investir diretamente nos títulos. Olha só, explodiu, saiu de 1% para 4%. Foi o que fizeram. Eles começaram a sacar. Então os bancos precisavam resgatar esses dinheirinhos e devolver. Lá nos Estados Unidos, por muito tempo e talvez até agora, eles ainda não tenham adaptado, não tenham colocado um yield interessante para que as pessoas deixem os dinheirinhos nos CDBs americanos e tudo mais. Então, resgatavam os dinheirinhos e depositavam diretamente. Só que nesses resgates havia um colapso para os bancos, porque quando eles resgatavam, os bancos precisavam vender o seu título e vendiam no prejuízo de 200 mil. Então, a cada 1 milhão, perdiam 200 mil. E por isso, o colapso começou a acontecer. O Fed foi criado para manter a estabilidade de preços e evitar recessões. Essa é a missão do Fed. Manter a estabilidade de preços e evitar recessões. Agora, eles são a fonte da inflação. Por que eles são a fonte da inflação? Porque imprimiram 40% dos dinheirinhos em um período de apenas 2 anos. Vejam a quantidade de dólares americanos. Tem uma linha, está subindo, mas nos últimos 2 anos apertaram a impressora. O dedão de linguiça na impressora disparou o aumento de dinheiro de circulação. Uma nova oferta monetária, com a mesma quantidade de coisas para serem consumidas, as coisas aumentarão de preço, não se valorizarão. Simplesmente aumentarão de preços para equiparar a nova oferta monetária. Ou seja, inflação, mais dinheiro circulando, mais sobe os preços das coisas, mais sobem os preços. Por isso chegamos aqui a uma inflação de 9% que foi controlada durante muito e muito tempo. Não tinha inflações desse jeito num período de 40 anos nos Estados Unidos. Então vemos aqui que agora eles são a fonte da inflação e usam a recessão para tentar normá-la. Ou seja, a recessão é causada quando aumentam as taxas de juros agressivamente. Então temos aqui em um ano as taxas de juros disparando. Ela só começou em abril de 2022 e agora, em pouco tempo depois, menos de um ano depois, já está em 4%. De 0,25% para 4%. Quantos por cento acima do que era foi aumentado? Aumentaram agressivamente, causando uma recessão, um colapso no mercado, né? A recessão ainda não é confirmada. Olha, tá vendo o que está passando aqui? Isso aqui é uma recessão, mas o pior já passou, porque tudo isso que nós já estamos dizendo é uma recessão. Modificaram os termos, né? Virou um sinônimo, não dá para pesquisar mais o dicionário que é recessão, agora é a política que vai dizer o que significa isso, né? Então, para tentar domar a inflação, usam a recessão, o aumento de juros. Além disso, eles aumentaram as taxas tão rapidamente que o banco Silicon Valley Bank entrou em colapso junto com o sistema bancário regional. Então, esses bancos que tinham muitos depósitos desses títulos não tinham liquidez. E quando as pessoas começaram a resgatar, viu que o buraco era mais embaixo, havia muito loss na sua atividade, né? Muito prejuízo não realizado, e por isso o banco veio a colapsar. Esse banco tinha mais de 200 bilhões de dólares investidos, e eles não tinham mais liquidez, perderam toda a grana. Agora, sobre o possível colapso bancário americano, porque se isso aconteceu com esse banco, acontece com vários bancos. Os bancos estavam fazendo a mesma atitude. Os bancos não tinham essa responsabilidade. Ninguém vai retirar dinheirinho daqui de dentro. Vamos deixar o dinheirinho aqui. E a gente vai manuseando tudo isso. Mas os bancos, os 4 maiores bancos, prejuízo não realizado. Os bancos estão com o mesmo prejuízo desse banco que faliu. E nesses 4 maiores bancos, 210 bilhões para os 4 maiores bancos. Foi o total
de falência do SVB, mas os 4 maiores têm aqui 200 bilhões em prejuízos não realizados. Ou seja, não fecharam um trade ainda. Quando você está fazendo um trade, você compra, se está subindo, você está lucrando. Mas só vai lucrar realmente se você vender e terminar sua posição. Agora, quando você faz um trade e começa a cair, vai na direção oposta, você também está tendo um prejuízo, mas somente será um prejuízo realizado se você vender a sua posição e assumir o prejuízo. Aqui os bancos têm um prejuízo não realizado, não assumiram esse prejuízo de 200 bilhões de dólares, os 4 maiores. Só que não é só isso. Se pegar todos os bancos com um prejuízo não realizado nos Estados Unidos, passa de 620 bilhões de dólares. É muita coisa. E se as pessoas começarem a tentar sacar dinheiro com medo de não ter dinheirinhos dentro dos bancos, o que pode acontecer com o mercado? É por isso que o Fed tomou atitudes no final de semana. Você acha que seu dinheiro está em uma conta bancária? Essa é a pergunta do Dylan, né? Here we go, é um novo GIF, um meme. Então você acha que seu dinheiro está dentro de uma conta bancária. Quando nós depositamos dinheirinhos no banco, achamos que o banco realmente tem aquele dinheiro. Mas os bancos não têm o dinheiro. Os bancos agem como intermediários de empréstimos. Eles captam dos poupadores e emprestam a quem quiser investir, né? Eles fazem essa intermediação. Mas eles mesmos também investem. E vimos que o investimento que eles fizeram foi péssimo. Investiram em títulos não líquidos e quando as pessoas pediam os resgates, eles precisavam assumir esse prejuízo e a falência era certa. Tanto que mais de 600 bilhões de dólares na economia americana, dentro dos bancos, já estão em prejuízo. Esses banquinhos, não somente os banquinhos, mas os maiores bancos, estão com um prejuízo não realizado de 600 bilhões de dólares, o que é muita coisa. Então você acha que o seu dinheiro na conta? É a questão. E olha o que aconteceu nesse final de semana. Corrida bancária. Aqui, as pessoas fazendo fila para sacar dinheiro do First Republic Bank. Esse banco caiu 60%, parece, na cotação dele, né? Em Brentwood, no final de semana. Caiu 33%. As ações desse banco caíram 33% na última semana. É assim que parece o início de uma corrida bancária. Vamos ver. O pessoal fazendo fila no final de semana para que quando abrisse o banco na data de hoje, segunda-feira, eles pudessem resgatar os seus dinheirinhos. Isso nos Estados Unidos, primeiro mundo. O que está acontecendo? Outra coisa. O pessoal na frente do Silicon Valley Bank, em Massachusetts. O pessoal em fila desde as 6 da manhã. Todo mundo desesperado. Fila. Bom, no Brasil a gente gosta de uma fila, mas ali o pessoal tá exagerando, hein? Dias e dias tentando resgatar os dinheirinhos. Minha nossa. Então, você acha que seu dinheiro tá dentro do banco? Qual seria a resposta para tudo isso? Bom, vamos consertar, vamos ter uma regulação bancária melhor, não deixar com que os bancos ajam dessa maneira imprudente e invistam sem pensar no futuro, ou até mesmo o Fed parar de tentar controlar o que eles mesmos criaram, destruindo não só a economia, mas o sistema bancário como um todo. Causaram uma inflação e agora vão causar uma recessão, quebrando as coisas, aumentando os juros. Vamos corrigir isso? Não. Olha só o que esse senador falou. Esse senador é republicano, né? Então ele está dizendo que acabou de sair de uma reunião com o Fed, o Tesouro, o FDIC, a Câmara e o Senado. E um senador democrata perguntou se havia um programa em vigor para censurar informações das mídias sociais que poderiam levar a uma corrida aos bancos. Então o problema aqui não é consertar o que eles fizeram de errado. Não, isso não. Poxa, imprimiram dinheiro a rodo ou investiram de maneira errada, causaram um prejuízo? Não. Isso tudo bem, pode acontecer. O problema é, as pessoas não podem saber que isso aconteceu. Será que não há nenhum programa para colocar no Twitter, para colocar no YouTube, para censurar as pessoas que querem passar essas informações? Olha o nível que estão chegando. Nos Estados Unidos. A censura, a mordaça, não deixe com que isso aconteça. A era da internet, a era das redes sociais, modificou a informação como um todo. Agora você consegue passar informações, você não depende de um jornal nacional, você não depende de ligar sua televisão e engolir aquela notícia que disseram a você que é verdade. Aqui, a notícia vem em tempo real. Eu achei um absurdo. E esse senador não disse, obviamente, quem era o nome do senador que estava fazendo essa pergunta. Ele jogou no ar, mas ele jogou na data de ontem. Aí o pessoal tá em cima tentando... eu sou um repórter, quero fazer um artigo, podemos fazer uma call? Não vou falar isso, não sei o que e tudo mais. Descrição é requerida, né? Não vou ficar me expondo.